24 de novembro. São João da Cruz, cooperador de Santa Teresa na Reforma do Carmelo. Nasceu em 1542, em Fontibera, perto de Ávila, na Velha Castela. Era o mais jovem dos filhos de González de Yepes. A mãe, virtuosa senhora, inspirou-lhe em boa hora a devoção à Santíssima Virgem. Mereceu, assim, livrar-se de muitos perigos por uma visível proteção daquela que com tanto fervor invocava. Enviuvando a mãe, com os filhos ainda de pouca idade sem amparo, com ele se retirou para Medina. João foi enviado ao colégio, onde passou a aprender os primeiros elementos da gramática. Pouco tempo depois, o administrador do hospital, que era testemunha da extraordinária piedade de João, convidou-o para trabalhar, empregando-o ao serviço dos doentes, para fazer-lhes pequenas coisas. O jovem desincumbiu-se com grande zelo, raro na pouca idade que então tinha. A caridade sobressaía-lhe, sobretudo nas exortações que aos enfermos fazia, inspirando-lhe sentimentos dos quais achava deviam ser penetrados. Em segredo, praticava incríveis austeridades. Concomitantemente, estudava no colégio dos jesuítas, onde ia assimilando conhecimentos. Quando completou 21 anos, tomou o hábito do Carmelo em Medina, e foi a devoção pela Santa Virgem que lhe determinou a preferência por aquela ordem religiosa. Jamais noviço algum mostrou mais submissão, humildade, fervor e amor pela cruz. O zelo, longe de diminuir depois do noviciado, não cessou de ganhar novos acréscimos. Enviado a Salamanca para estudar teologia, continuou com a prática de austeridades extraordinárias, e lá escolheu uma cela exígua e escura, que ficava ao fundo do grande dormitório. Uma tábua estreita e delgada, mais curta que comprida, era-lhe a cama. Trazia um cilício tão rude que ao menor movimento do corpo lhe brotava o sangue. Quanto aos jejuns e mortificações, outras raiavam o incrível. Tais eram os meios que empregava para morrer para o mundo e para si mesmo. O exercício continuado da oração, ao qual se dedicava no silêncio e no retiro, trazia-lhe a alma em vôo, a máxima fundamental da perfeição, da qual fazia regra de conduta que mais tarde estabeleceu nos escritos que deixou. Dizia que aquele que quer ser perfeito deve começar por fazer todas as ações em união com as de Jesus Cristo, desejando imitá-lo, revestindo-se do seu espírito. Em segundo lugar, deve mortificar os sentidos em todas as coisas, recusando-lhe tudo aquilo que possa ser contra a glória de Deus. Não queria ser mais o que irmão conversa, mas os superiores não consentiram com o desejo. Terminado o curso de teologia, feito com sucesso, foi ordenado sacerdote. Estava então com 25 anos, preparando-se para a primeira missa de novas e maiores mortificações, lançou mão, além de longas horas de orações, ferventes e demoradas meditações no silêncio sobre os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria, assim, imprimir no coração as feridas preciosas do Salvador e unir ao sacrifício do homem-Deus e da própria vontade, das próprias ações, de todo o próprio ser. Enfim, as graças que recebeu desta primeira celebração dos santos mistérios lhe aumentaram ainda mais o amor pela solidão, e deliberou que devia ingressar na ordem dos cartuchos. Santa Teresa, tendo-o conhecido quando João estava em Medina no Campo, lá por 1566, comunicou-lhe e a outro padre o desejo que tinha de restabelecer a primitiva autoridade da Ordem do Carmelo. O acordo entre ambos ficou assentado, uma pobre casa foi-lhes dada no lugarejo de Durvel. Os exemplos e as exortações de São João da Cruz inspiraram a outros religiosos o espírito de retiro, de humildade e de mortificação. O amor pela cruz surgia-lhe em todas as ações e aumentava dia a dia, meditando que vivia sobre os sofrimentos de Jesus Cristo. Trabalhava com afinco para se assemelhar perfeitamente a Jesus crucificado. Para inteiramente purificar o coração, fez o Senhor com que aquele servo passasse pelas provas mais rigorosas, tanto interiores como exteriores. O santo, depois de ter provado as doçuras da contemplação,
viu-se privado de toda devoção sensível. Essa frieza espiritual foi seguida pela perturbação interior da alma, escrúpulos e desgostos dos exercícios de piedade que o servidor de Deus não abandonou jamais. Ao mesmo tempo, os demônios assaltaram-no com as mais violentas tentações, e os homens perseguiram-no pela calúnia. De todas as penas, porém, os escrúpulos e a desolação interior foram-lhe as mais terríveis e dolorosas. Parecia-lhe ver o inferno aberto e pronto para engoli-lo. A simples vista do crucifixo era-lhe suficiente para ficar banhado em lágrimas. A paixão do Salvador era o principal objeto das meditações que fazia, o que ele recomendava insistentemente nos escritos que a posteridade legou. A confiança que depositava em Deus, provedor, levava-o constantemente a dar aos pobres o que lhe era estritamente necessário. Daí ter sido recompensado por inúmeras graças miraculosas. Chamava esta confiança em Deus o patrimônio dos pobres, o que devia ser característico de pessoas religiosas. Em São João da Cruz, o coração era toda uma fornalha imensa de amor, fornalha que ele mesmo não tinha força para controlar. O amor pelo próximo, pelos pobres e doentes, era infindável. Amava ternamente os inimigos, dando-lhes constantemente o bem pelo mal que porventura recebesse. Observava a mais estrita pobreza para se preservar do que quer que fosse do mundo. Tudo o que tinha na pequenina cela consistia numa imagem de papel, numa cruz de junco e num catre terrivelmente grosseiro. Escolheu o breviário mais manuseado e o hábito mais usado. O profundo sentimento do qual vivia penetrado inspirava extremo respeito por tudo aquilo que ao culto divino pertencia. Daí procurar santificar todas as ações. A maior parte do dia e da noite passava a orar, principalmente diante do Santo Sacramento. Deus provou João da Cruz por mais de uma vez. Sofreu calúnias, perseguições, doenças, perseguições movidas pelos próprios irmãos. A tudo ele suportava com paciência e com alegria por amor de Deus. 2 horas antes de morrer, recitou em alta voz o Miserere com os irmãos. Pediu em seguida que ele lesse em parte do Cântico dos Cânticos e durante a leitura sentiu os mais vivos júbilos. Morreu tranquilamente em 14 de dezembro de 1591, com 49 anos, depois de ter passado 28 na vida religiosa. Foi canonizado em 1726 por Bento XIII, que lhe fixou a festa em 24 de novembro. Temos de São João da Cruz vários tratados místicos, intitulados Da Noite Escura, do Carmelo, Cântico do Divino Amor entre a Alma e Jesus Cristo, seu esposo, A Viva Chama do Amor, Poesias Sacras, Conselhos Espirituais, Cartas Espirituais, tudo escrito em espanhol. O que de mais difícil há na obra deste santo é a interpretação da noite escura. A grande questão, o ponto essencial, é estabelecer a subordinação entre os sentidos e a razão, entre a razão e a fé. Renuncia-se então a si mesmo para que se entregue ao Senhor. É o que se prende ao que disse Jesus. Aquele que quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Foi o que fez um dos mais famosos místicos, São João da Cruz. São João da Cruz, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Marino, São Justo, Beata Firmina, Santa Flora e Santa Maria de Córdova.